Então vamos lá. Olá, Igreja Batista Reformada de Cataguases, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Queridos, eu sei que tem muita gente que não faz parte da igreja, mas está no grupo. Que todos sejam bem-vindos, vocês têm o direito de ir e vir a hora que vocês quiserem, porque eu sei que tem gente que está mostrando os vídeos para pessoas não cristãs e pessoas que fazem parte de outra igreja, inclusive minha família. Tem familiares batistas, mas batistas de outra igreja. Eu estou falando só para pessoas que fazem parte da Igreja Batista Reformada de Cataguases. Então eu não quero que ninguém fique ofendido, mas eu estou ensinando a verdade para os membros. Tá bom, gente? Não vamos ter atrito, não. Se você não concordar com o que eu falo, se você quiser falar comigo, você pode falar comigo. Todo mundo tem acesso a mim, pode tirar suas dúvidas, questionamentos. Mas não fiquem chateados com a primeira instância. Não deixe essa pulsão, porque ela é contrária ao seu pensamento, falar um pouco mais alto. Segura a onda, peça domínio ao Espírito Santo e vamos ver a verdade em fatos. Tá ok? Antes de me aprofundar mais nisso, provavelmente será no outro vídeo, não sei, eu quero dizer sobre a TAG, mais uma vez. Irmãos, o transtorno de ansiedade generalizada tem atingido muitos cristãos. E eu quero confrontar, inclusive, com a psicanálise, mostrando a teologia. Irmãos, Freud, em 1905, ele começou a esboçar um livro que se tornou um livro chamado Os Três Ensaios da Sexualidade. Um pouquinho antes de 1905, ele já esboçou alguma coisa. Mas a partir de 1915... ele teve mais fôlego para mostrar a pulsão. O que é pulsão? Diferente do instinto, por exemplo, o instinto faz você fugir de situações ou ir para situações que, no primeiro, te desagrada, você foge. O que te agrada, você vai. Por exemplo, se o Lucas colocasse agora qual é o nome de uma luz aqui bem forte? Uma luz, Holofote. Um holofote bem forte no meu olho. Por instinto, o que o meu corpo ia fazer? Me proteger. Se aqui tivesse um ar-condicionado, que dera de 17 graus, no prédio todo, em toda Cataguases, eu ia gostar pelo menos. Mas a maioria fazia assim, ia se cobrir. Então, por instinto, quem tem frio busca calor, quem tem calor demais busca o frio. Correto? Instinto é diferente de pulsão. Pulsão é algo chamado de força constante, ininterrupta. Olha como Deus, que fez do barro virar ser vivente, em ensino da sua palavra, fala para nós termos domínio próprio. E quem nos dá o domínio próprio? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o próprio Deus, que nos dá força para vencermos, segurarmos a nossa pulsão. Só que Freud, ele combateu o cristianismo, inclusive Friedrich Nietzsche, que muitos condenam com veemência, e eu também condeno muitas vezes, algumas atitudes. O pai dele era protestante, inclusive, irmãos. Friedrich Nietzsche ficou famoso depois da sua morte, a sua irmã que fez ele ficar famoso. Mas ele era muito crítico, veemente contra o cristianismo por causa das atitudes de manipulação. Existe uma fenda na psicanálise, comprovada por todos, que o ser humano ele está em eterna dificuldade de satisfação plena. Já perceberam isso? Então a psicanálise, Freud, Lacan, Winnicott, vários outros psicanalistas vão mostrar que a eterna busca da felicidade se torna um círculo ou uma eterna busca sem a concretização. Então eles falam que existe uma fenda, porque o gozo do objeto desejado, ele vai bater, às vezes vai contornar e nunca vai satisfazer. A maioria das pessoas querem muito algo, obtém o objeto e depois repele. Deixam de estar satisfeitos. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos, até para os meus amigos psicanalistas. Jesus Cristo, ele tapa esse buraco dessa fenda. Ele é a resposta dessa fenda. Bem,
Se ele é a resposta dessa fenda, e eu estou falando para todos, mas eu estou ensinando para os membros da Igreja Batista Reformada de Cataguases, por que que para os cristãos que possuem a palavra de Deus nas suas mãos, sofrem tanto com a TAG? Em especial as mulheres, que vai de 30% a 40% a mais do que os homens. Se Jesus fala, se ele combate que os falsos profetas, os falsos mestres, ou seja, os lobos, são os ladrões, que eles só vieram para matar, roubar, destruir, mas que ele veio para ter vida plenamente, vida plena, vida abundante, qual é o contraponto de uma pessoa que está vivendo entre quatro paredes, aonde a reunião é para Deus, era para cultuar o Senhor? Por que que essas pessoas estão vivendo em depressões, em sofrimentos? Irmãos, o que eu quero ensinar para a Igreja Batista Reformada de Cataguases é que as nossas reuniões no templo, e nós vamos ter o templo, o mais simples possível, todo mundo já sabe, já conhece aqueles que leram o livro, já conhecem qual é o meu pensamento. Irmãos, igreja não é lá na reunião, domingo de manhã ou domingo à noite. Eu não devo nem fazer culto domingo à noite. Eu estou pensando sobre isso. Mas a igreja não é lá. Não é quarta-feira, que deve ser o culto mais concorrido, porque é oração, é o clamor. Deus não tem que fazer nada. Deus faz pela misericórdia dele, meus irmãos. Entendam isso. As reuniões são bíblicas. A congregação dos justos é boa. Mas a igreja é vivida diariamente. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No seu emprego, nas suas dúvidas, no seu crescimento. Você tem que ter acesso a mim o tempo inteiro. Irmãos, presta muita atenção. Eu tenho orado, e o Paulo é uma vítima dessa. Ele não sabe, mas é uma vítima dessa, o Paulo, dono daqui. Eu tenho orado para que Deus coloque homens e mulheres para ajudar no crescimento da igreja. Ok? Mas é Deus que faz o trabalho. Mas eu serei responsável, inclusive, deles. O que significa isso? Passar horas clamando ao Senhor. Deus não tem que fazer nada, Ele faz pela misericórdia dEle. Por isso, quando nós obedecemos realmente às sãs doutrinas, nós temos uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo, olha o equilíbrio da palavra de Deus. Nós temos tranquilidade, porque a nossa tarefa é falar, é ensinar. A mudança está no Espírito Santo. Então eu estou querendo mostrar o seguinte: as irmãs, em especial as irmãs, que estão sofrendo tanto com um transtorno de ansiedade generalizada, se o Senhor Jesus, o apóstolo João está falando, que Jesus estava combatendo contra os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos doutores, afirmando que nele nós temos a vida abundante, a vida plena. E se você está sofrendo diariamente, quem está errando? Quem é mentiroso? Jesus ou nós? Porque se Jesus fala assim, em mim, eu te dou vida abundante. Se você não tem, e você fala que é dele, quem está errado? Igreja Batista Reformada de Cataguases. Você, minha irmã, você, meu irmão. As irmãs sabem quem eu estou falando, que nós estamos tendo contato. E eu estou tendo muito boas notícias sobre as mudanças que em pouco tempo as irmãs estão tendo. Porque estão acreditando não no que eu estou falando. Prestem muita atenção, irmãos. Eu faço parte da comunidade cristã. Eu sou um dos irmãos de vocês. Irmãos, eu e você não temos, diante do Senhor, não temos nenhuma diferença. Nenhuma. Se eu errar, eu tenho que pagar da mesma forma o meu erro. No corpo místico de Cristo, na funcionalidade, eu sou o pastor, o responsável. Mas eu sou tão ovelha quanto os irmãos. Eu preciso ensinar os irmãos a caminharem de uma forma que, se eu pregar errado, os irmãos falam: peraí, pastor, o irmão está errado aqui, ó. Eu preciso educar os irmãos para crescer, 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 crescer. Eu não posso ficar amarrando os irmãos, me colocando num, sei lá, num terno. Eu não vou usar terno, provavelmente, por causa do calor, mas uma roupa. Eu preciso esconder essa tatuagem porque chama muita atenção, isso eu sei, mas os irmãos precisam estar preparados. Por isso que é cansativo mesmo, às vezes, educar, pregar as sãs doutrinas.
Mas pastor Vitor, o que é sã doutrina? Eu vou mostrar. Eu trouxe o meu computador aqui para mostrar o erro que os batistas chamados tradicionais estão fazendo até hoje. A Igreja Batista Reformada de Cataguases evoca esse nome reformada para remeter aos ensinos da Reforma Protestante, porque o Brasil virou arminiano. O que é isso? Estão seguindo o que os discípulos de Jacob e Armínio, em 1909, a partir do primeiro ano que Jacob e Armínio tinha morrido, começou a infernizar as sãs doutrinas. E um monte de igreja está fazendo isso. Então, a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, está perpetuando ainda mais no seio cristão, porque a palavra de Deus, que é a base, que é o motivo da nossa felicidade, porque Cristo, nela nós aprendemos a ter Ele, porque Ele se chegou até nós, está sendo ensinada de maneira errada. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Vitor, mas um errinho, eu vou mostrar 2 errinhos ali na Convenção Batista Brasileira, que eu vou mostrar, porque eu estou falando, eu quero mostrar. Um errinho, irmãos, uma gota de óleo no seu copo, que você está morrendo de sede, a maioria não bebe. Os lanes geralmente bebem porque é tudo doido, bebe, tá nem aí, a maioria bebe. Mas o saudável, uma pessoa saudável, podendo ter uma água natural, pega a água, botou uma gota de óleo, opa, um pouquinho de cocô. Você não vai beber água. Então não entrem nessa, meus irmãos. Ah, é só um errinho, pastor Vitor. Eu estou tão acostumada na minha igreja, irmãos. Se o seu pastor está pregando heresia, e se você está aceitando isso, você está sendo herético. A palavra de Deus, o Senhor não barganha com o erro. É por isso que eu estou chamando a atenção dos irmãos. Chamando a atenção para a verdade. Se você está vendo a verdade, vai para a verdade. Independente de quem você ama, se está pregando errado. Você tem que sair disso. E você, se você é de outra denominação, ou se você não é cristão, se você não é cristão, e se esse vídeo chegou na tua mão, se você está sentindo algo dentro do seu peito que você tem que mudar, você é um escolhido de Deus, querido. Abra seu coração. Entregue a sua vida para Jesus. Você vai ter muitas dificuldades na vida, mas você vai ter como sair dessas dificuldades, tendo prazer